Existe tratamento para endometriose? Uma cura para endometriose? Tratamento, sim, se você for pensar assim, olha, quando eu descobri a minha endometriose, eu estava no auge de sintomas, então eu estava dormindo mal, comendo o que eu conseguia, mas ainda assim eu que preparava minhas refeições, então era uma base de alimentação muito boa. E não conseguia fazer exercício porque eu estava com muita dor. Então, em termos da tríade, né, sono, alimentação e exercício, eu estava ruim, só a alimentação que estava melhorzinha. Sim. Então, precisava conseguir dormir melhor e fazer exercício. Se você consegue cuidar dessa tríade, isso já faz parte do tratamento. Sim. Muitas pessoas já melhoram com isso. Uma porque o sono repara o organismo inteiro, né? E outra porque o exercício, ele vai habilitar o seu corpo na produção de energia. Então, o exercício, ele produz novas mitocôndrias. Então, aquela pessoa fadigada que consegue fazer exercício, ela produz mais mitocôndria. Com o tempo, ela vai melhorando dessa sensação de uma fadiga extrema, sabe? E o exercício também libera substâncias que são imunomoduladoras. Então, assim, elas modulam esse processo de inflamação e dão mais alegria também, né? Sim. Então, melhoram o humor também. Então, cuidar dessa tríade, alimentação, sono e exercício, isso já é uma via de tratamento. Essa tríade é de tratamento para muita coisa, né? No caso, se a gente só focasse nessa tríade, gente, eu juro que metade dos nossos problemas a gente ia eliminar. Mas assim, o problema é que a gente não dorme mal porque a gente quer, né? A gente dorme mal por causa do capitalismo. A gente se alimenta mal por causa do capitalismo. A gente não faz tanto exercício por causa do capitalismo, porque a gente não tem tempo, não tem dinheiro. É por isso que a gente sempre volta no fundo, na raiz dos nossos problemas, que é o capitalismo. Exato. E aí a forma como você vai instruir a pessoa, né, portadora de endometriose, como se alimentar um pouco melhor, como tentar dormir um pouco melhor, isso vai fazer toda a diferença, porque se você fala de um jeito que só joga culpa para cima da pessoa, você não vai ter uma adesão. E tipo assim, já tem toda uma sociedade culpando, sabe? Sim. Que a gente não faz o suficiente, que a gente não se cuida o suficiente. Aí se o médico ou a nutricionista vão lá e falam de uma forma ruim, que gere mais peso, gere mais culpa, muitas vezes a pessoa não vai nem aderir, entendeu? Sim. Essa forma de passar a informação de maneira acolhedora e que realmente você consiga incentivar a pessoa a essa mudança, isso é muito importante. Sim, essencial. Hoje eu tô dormindo melhor e fazendo exercício do jeito que eu consigo. E a alimentação, acabei encontrando gás, porque eu queria colocar mais vegetais, mas eu não conseguia, porque é isso, eu não sou uma pessoa muito grande, eu tenho lá meus 1,63, sou uma pessoa mais magra, então imagino que meu estômago não seja tão grande. Então, quando eu ia comer mais vegetais, mais leguminosas, eu não conseguia. Eu ficava saciada rápido, sabe? Sim. Então, o que eu fiz? Eu comecei a tirar carne animal, que daí tem a gordura saturada, né? Sim. E com isso, hoje eu consigo comer, pelo menos, eu acho que uns 30% a mais de vegetal do que eu comia. Ó, coisa pra caramba. É coisa pra caramba, assim. Então, a gente vai encontrando ânimos no meio do caminho, né? Então, por isso que o papo, de uma forma acolhedora, vai fazendo a pessoa fazer essas modificações. Então, a gente, que é, assim como eu e a Luna, que somos nutricionistas, a gente vai orientar nesse ponto. Eu que trabalho com plantas, em algum caso eu vou prescrever alguma planta, sabe? E a Luna também pode trabalhar com plantas, né? No caso, infusão, decocção, isso todo nutricionista pode prescrever. Mas aí, se você vai para um médico, por exemplo, ele pode optar por uma terapia hormonal. Então, DIU, contraceptivos orais, né? Então, anticoncepcional que se toma via oral, né? Tem gente que coloca aquele chip, esqueci o nome, mas também a gente não precisa falar nome de nada aqui. Tô cansada de nome de medicamento sendo falado nos vídeos. Agora tem no SUS também, então, aí, esse chip aí de anticoncepcional. Ah, tem? Não sabia. Agora eles vão botar no SUS também. Já tem o DIU de cobre, agora vai ter. É Implanon, né? O nome. Isso, vamos falar. Tem uma galera que só conhece como esse nome, né? Mas é Implanon, que a gente coloca um chipzinho e é o anticoncepcional. Outra forma, né? O DIU hormonal, que daí a gente tem 2, eu não sei exatamente qual que tá no SUS, ele tá sendo disponibilizado agora para portadoras de endometriose.
É porque Então, aí não... ele vai fazer, tipo, não menstruar, né? E aí dá uma melhorada boa nos sintomas, né? Sim, sim. Então, o tratamento hormonal, ele vai variar, assim, porque cada caso é um caso, sabe? Aham. Eu mesmo tenho DIU hormonal e realmente a minha vida mudou muito depois que eu pus o DIU. Uhum. E eu nem sabia que eu tinha endometriose, e aí hoje eu entendo por que eu melhorei tanto, sabe? Sim. Porque ele deu uma segurada ali na doença. E aí, amiga, o outro tratamento, que daí a gente vai para um tratamento que, embora seja feita com cirurgiões de cirurgia minimamente invasiva, daí é um método mais invasivo, que seria a remoção da endometriose de maneira cirúrgica do corpo. Para vocês terem ideia, eu tenho indicação de cirurgia, porque os meus sintomas, eles são muito intensos. Então, a ideia é que como eu tô tomando muita medicação para estar aqui com vocês hoje, por exemplo, sabe? Então, eu começo, o meu dia, ele conta com pelo menos 3 medicações, assim, que eu tomo. Então, para conseguir superar a dor e etc, né? Então, a cirurgia, ela é uma alternativa e é importante que vocês procurem por profissionais que façam a cirurgia de excisão e não de cauterização ou de ablação. A ablação tá certo, amiga? Tá, tem uma técnica. Não, pera, falei errado. A ablação é tipo raspagem, né? Ou é a cauterização? Não, cauterização é tipo com fogo, que seria com quente. Vai cauterizar é que usa-se o elétrico, né? O bisturi elétrico usa-se para cauterizar. E a ablação é algo parecido com isso? Isso, seria mais para uma raspagem, como você falou. Ah, então é isso, tá. Eu vou voltar então. Então a gente tem a cirurgia de excisão, que vai lá, pega a lesão e tira a lesão. Aí existe a cirurgia de cauterização, que é que vai lá e só joga um calor em cima. Eu tenho um vídeo sobre isso no meu perfil do Instagram, muito recentemente postado, vocês podem ir lá ver. A cirurgia que realmente é uma cirurgia de tratamento da endometriose é a de excisão. Porque a excisão não vai tirar somente a lesão. Então, assim, vamos supor que eu tenho aqui a lesão. E aqui eu tô aqui nesse tecido. A minha mão é toda a fibrose que formou a partir dessa lesão. Se eu tiro só a lesão, a fibrose continua. Verdade. E a fibrose está tensionando e muitas vezes prendendo algum nervo, causando dor, sabe? Então, a cirurgia de excisão ideal é a cirurgia que daí ela vai tirar tudo. Ela vai tirar o tecido fibrótico, que não serve para nada, e aí ela vai tirar o tecido da lesão da endometriose também. Então, isso é uma coisa importante de perguntar para um médico que você vá. Do tipo, qual cirurgia você faz? Sim. O Rafa perguntou aqui e eu também fiquei com essa dúvida. Tirar o útero é a garantia de que a endometriose não vai voltar, já que ela tem um foco em outros órgãos, às vezes, em outros tecidos do nosso corpo? Perfeito. Isso é uma pergunta, Rafa, que ela é muito importante porque, infelizmente, ainda é um tratamento recorrente da endometriose retirar-se o útero. Porque estão acreditando naquela ideia da menstruação retrógrada, que é porque se menstrua que se faz endometriose. Então, se eu tiro o útero, eu vou acabar com a doença. E não é verdade. E não é verdade. E muitas vezes você coloca mulheres em situação de infertilidade sem reparação porque você tirou o útero. Sim. E se você faz a cirurgia de excisão completa e mantém o útero, a mulher muitas vezes ela não tem mais sintoma nenhum, porque tirou a doença. O útero não tinha nada, ele não é o vilão, entendeu? Ele não é a culpa. O que está errado nesse caso foi o tecido que nasceu fora. Então, excelente pergunta. Nossa, faz muito sentido, realmente. O útero ele vai ser importante a retirada em casos da adenomiose. Fala aí o que é a adenomiose. A adenomiose, ela é a endometriose do útero. Então, o útero, ele tem a sua paredinha, né? Aí o endométrio é o tecido que reveste por dentro. Então, aqui o que é a minha mão é o músculo uterino. E aí, o músculo uterino nasce com tecido de endométrio dentro dele. E às vezes ele nasce com um foquinho só, monofocal, que eles falam. Aí você consegue cirurgicamente tirar só esse foquinho. Mas às vezes ele nasce com um marmoreio.
O que é isso? Então, o tecido de endométrio, ele nasce espalhado no útero. Então, aí, pessoas que têm o útero mais tomado de adenomiose, em alguns casos a cirurgia vai ser, sim, recomendada, porque o útero, ele chega, inclusive, a aumentar de tamanho, assim, de chegar a ficar muito maior do que ele é, por conta dessa inflamação toda do tecido, que seria para estar só dentro do útero, tá na parede dele, sabe? Sim. Aí, nesses casos, a retirada, ela pode ser considerada, principalmente se existem muitos sintomas junto com isso, sabe? E se a mulher não tem intenção de gestar ou de gestar mais, assim, né? Sim. O Guilherme perguntou aqui se a retirada do útero traz muitos impactos na vida da mulher, da pessoa. Não, se tirar só o útero, basicamente não tem diferença nenhuma, a não ser o impacto cultural e social, assim. Porque em termos hormonais não tem diferença nenhuma, porque os ovários continuam que produzem o hormônio, né? Então os ovários vão ficar, vai tirar só o útero mesmo. Agora, impacto cultural, social, aí dá pra dizer que não tem prejuízo nenhum, né? Nossa, você mesmo acho que uma vez falou pra mim que pra te indicarem que retirar o útero já foi um parto, porque a galera fica nessa história de que mulher tem que engravidar, mulher tem que ter filho. Então, assim, mesmo que esse seja o tratamento em alguns casos, às vezes ele vai ser a última recomendação, porque a gente é uma fábrica de trabalhadores. Sim. Tira o nosso útero, que função que a gente tem? Para algumas pessoas vão pensar exatamente isso. Então, esse estigma social, né, de uma mulher que retira o útero, e isso, às vezes tem mulheres... a própria Angelina Jolie, que tirou o útero porque ela tinha muita probabilidade, ou tirou o seio, não lembro o que foi. Ela tirou as mamas, Isso tinha muita probabilidade de ter câncer. E aí foi o maior estigma social, é a mesma coisa. Se a mulher tiver... Ai, gente, eu só não quero ter filho, quero tirar porque eu tenho probabilidade de ter um câncer de útero no futuro. Sabe? Ia ser um estigma social absurdo, porque a gente é uma fábrica de trabalhador. Infelizmente. Não, muitas mulheres têm assim, ó, olha só que louco, né? A gente nunca tá livre. Porque às vezes a gente sofre. Eu já fui num médico que ele era tipo assim: tem que tirar o útero, senão não melhora 100%. Aí o que isso dá em mim? Uma culpa de que se eu fizer uma cirurgia que é cara, que é invasiva, que você demora cerca de 6 meses para ficar 100%, e aí eu não fico 100%, fico, sei lá, 60%, e eu fiquei com meu útero, eu vou ficar assim, pô, eu não tirei meu útero, tá ligado? Sim. Porque aquele médico falou que eu não ia melhorar se eu não tirasse o útero. Como se fosse como arrancar a unha que tá sobrando do seu dedo, né? Então, tanto tem esses médicos que forçam a retirada de útero, tanto tem aqueles que, tipo, se você é uma mulher que nunca teve filhos e etc., eles, às vezes você querendo tirar o útero, eles se recusam a te operar, assim. Então tem dos dois mundos. Aí existem também os médicos legais que deixam você escolher? Existem, mas você já sabe que eles não são a maioria, né? É raridade. Botaram aqui no chat. Semana passada, uma mulher morreu por negligência médica. Deixaram ela sangrar até a morte no chão do hospital porque suspeitaram que ela tinha tentado abortar. Cara, eu vi isso. É absurdo.